E eu estou ao vivo! E se parece que eu estou fazendo essa live de pijama, é porque eu tô fazendo essa live de pijama. Gente, sério, eu acordei hoje de manhãzinha, já tive atendimento logo de manhã, depois tive reunião, depois tive atendimento, depois tive hoje reunião, depois tive várias outras coisas e depois fui fazer exercício. E aí eu parei e falei, eu não tô afim de me arrumar pra essa live. Não mesmo. E foda-se então, vou fazer a live de pijama. Então aqui estou eu, de pijama, convidando a Vivi pra gente bater um papo. Vê se chegou aí, Vivi, pra você. Eu já aceitei a tua solicitação. Oi, Lívia! Laboratório Bioaqua. Quem é a pessoa por trás do Laboratório Bioaqua? Boa noite! Boa noite, Vivi! Tá maravilhosa, adorei esse batom. A gente trocou. Hoje você veio toda, uau, maquiadona. E eu tô tipo, ai, só quero meu pijama. Eu vi tu falando live de pijama. Adorei, se eu tivesse sabendo, tinha vindo. Eu tava tudo pronto. Assim, eu falei, não, eu vou fazer o meu exercício e vou me arrumar pra live, me maquiar. Quando eu tomei banho, eu falei, cara, nem a pau que eu vou me maquiar de novo. Então, estamos aqui. É isso aí. Ai, Thalita do Maranhão é quem está por trás do laboratório Bioaqua. Obrigada, Thalita. Seja bem-vinda. E aí, Vivi, vamos bater um papo. Tô ansiosa sobre nossos assuntos de hoje. Também. O tema dessa live é você escolhe, mas não atualiza. Então, eu tenho certeza que vai dar muito pano para manga. E, Vivi, se você quiser se apresentar, antes da gente começar a live, depois, sei lá, eu me apresento também. Tá travando um pouquinho? É só para mim o teu vídeo? Ou Travou um pouco pra mim também, mas já? acho que tá melhor É, agora. acho que já voltou. Então, beleza. Então, vai que é tua. Então, meu nome é Vivian e eu sou e fui várias coisas. Hoje eu sei lá quem eu sou. Eu trabalho com consciência há uns 10 anos já. E, enfim, algumas ferramentas. Hoje, o que eu mais trabalho são as ferramentas do Axis, né? Mas eu sou consteladora também, formada pela Escola Hellinger do Brasil, na primeira turma que teve, em 2016. E, bom, sei lá, tô aí nessa desconstrução e descoberta todos os dias. Eu acho que é muito o chamado que eu tenho, sei lá, chamado de alma, se eu posso dizer isso, apesar de a gente não usar muito esse conceito. É esse processo de desconstrução e construção interna, assim. E eu sou de Porto Alegre, sou facilitadora de barras, atendo com barras, sou praticante de SOP também, né? Sinfonia de Possibilidades. E isso, assim, é o que eu faço. Mas o que a gente é sempre, né? Algo maior. Tu, Lô, apresente-se. Legal. Então, né? Meu nome é Luísa, pra quem não me conhece ainda, e eu trabalho com ferramentas de expansão de consciência há 3 anos, mais ou menos. Eu comecei lá em 2020, no iníciozinho de 2020. E assim como eu vivi, né? Eu também faço trocentas mil coisas e sou e fui trocentas mil coisas. Eu, inclusive, estava hoje falando com as vozes na minha cabeça sobre tudo que eu, né, tudo que eu já fiz, assim, Gente, eu já trabalhei em hotel, eu já trabalhei em agência de viagem, eu já trabalhei em estúdio de tatuagem, eu já trabalhei com tanta coisa, né? E além
do meu trabalho também, né? Sou um ser aí que está escolhendo expansão de consciência, que está escolhendo criar mais para mim e para o planeta. Quem assistiu a live que eu fiz no domingo com a Bianca Navarro, sabe que eu participei do Fundamento Global, né? A Vivi assistiu, do Fundamento Global, que é uma classe de Access Consciousness, né? Com os fundadores, o Gary e o Dan. E no segundo dia, o DEM presenteou a gente com uma sessão de ISB, que é síntese energética do ser, né? Que é uma energia também do Access. E nessa sessão, a energia foi de como que a gente pode criar um planeta mais grandioso. E aí, nessa sessão, eu descobri que essa é uma das coisas, é um dos meus desejos, assim, mais fortes. Então, é tipo assim, sabe aquele mundo que eu sempre achei que era possível? Aliás, que eu sempre achei que... Eu sempre desejei, mas eu não sabia que era possível. E ali eu acessei aquilo e isso é parte do que eu estou escolhendo criar aqui com as ferramentas de consciência, entre todas as outras coisas que eu estou escolhendo criar na minha vida. E justamente nessas novas ferramentas que chegaram, ferramentas no sentido de camadas, né, que o Access acessou agora, das necessidades de realidades reativas e realidades presuntivas, essas duas coisas, camadas, têm feito tanta mudança, né, no meu mundo, assim, é justamente disso que a gente quer falar hoje, que é um dos pontos para mim que, assim, faltava acessar esse pedacinho, né? Eu já vinha escolhendo, eu já estava me reconhecendo como criadora da minha realidade, mas ainda algumas coisas eu atualizo e outras coisas não. E eu ficava, mas que raio, né? Qual é a coisa que... Até que chegaram, então, essas duas camadas. E tu estava no fundamento, Lou, então fala um pouquinho mais pra gente, que eu sei que foi... Foi punk. A gente passou aí 4 dias, né, imersos nessa energia. Não teve um único dia que o Gary e o Dan não trouxeram, né, as realidades presuntivas e necessidades de realidades reativas. Praticamente todas as facilitações trouxeram isso. Boa noite, Tássila. É Tássila, Tassila? Eu sempre fico na dúvida. Gente, como pode melhorar? E foi inclusive criado, né, um novo processo corporal, né, com essas ferramentas. E assim, as necessidades, a realidade. Vamos lá, peraí. Dividir. Realidades presuntivas. Gente, eu ainda tô bugada, tá? Vocês me perdoem, mas eu ainda tô bugada. Realidades presuntivas. O que são realidades presuntivas? Nada mais são do que as coisas que você presume que são verdade. E aí, quando você presume que alguma coisa é uma verdade, você simplesmente vai lá e cria toda a sua realidade baseada naquela presunção que nem era uma verdade, mas você criou como uma verdade para sua vida, né? E as necessidades de realidades reativas tipo assim, pode falar. Deixa eu falar um pouquinho mais da presuntiva antes de tu passar para outra. É aquilo que a gente acha que é, mesmo que não seja. Exato. E aí, vamos lá para a classe de barras de novo, né? Uma das primeiras ferramentas ensinadas na classe de barra é estar na pergunta. Exato. E aí, quantos anos existe o Axis e a gente repetindo isso e falando isso? E a gente ainda está criando a nossa vida a partir do que a gente acha que é. Ah, então eu vou fazer academia 5 dias na semana, comer direito para daí eu ter o corpo que eu gostaria. É isso que o teu corpo precisa para que tu tenha um corpo que tu ame, olhar no espelho, que tu tenha tu mesmo prazer em ver esse corpo? É isso mesmo? Não tem pergunta. Na realidade presuntiva não tem pergunta. Eu vou fazer isso para daí alcançar aquilo. Tá, mas e se tu pedir por isso aqui? Ao invés de traçar a rota, né? Então tu acha que... E aí tu escolhe em cima daquilo. Isso não é uma escolha. Exato. Isso é uma presunção. É exatamente isso, né? Você cria toda uma fantasia ali na sua cabeça de que se você fizer tal coisa, você vai alcançar tal resultado, ou também se você não fizer tal coisa, você não vai alcançar, ou que o fulano é que tem que fazer, a cicrana que tem que deixar, né? E aí você cria a tua vida toda baseada nisso.
Então, essas são as realidades presuntivas, né? E a necessidade de realidade reativa é quando você espera uma certa reação, um certo, né, um certo resultado, e aí se você não tem aquilo, você paralisa a sua criação, né? Imagina, tipo assim, sei lá, vamos dizer, eu cheguei aqui na live e aí eu vi a Vivi toda bonitona, maquiada, e eu falo, nossa, Vivi, como você tá linda! E aí eu tô falando aquilo porque eu tô esperando que ela vai dizer, não, Lou, você que tá linda. E aí ela não fala, e aí eu já fico, nossa, será que eu tô feia? Será que não sei o quê? E aí a gente já cria um monte de caraminhola na cabeça por conta de a gente achar que tem que ter uma reação que tem que ser de alguma forma. O como, né? A gente fica. É um controle. Só um pouquinho de tentar controlar tudo e todos, né? Os dois, né? A presunção também é eu, então, que determino como isso vai aparecer, o que vai aparecer e quais os passos, né? Sendo que a gente sempre falou que o como é com o universo. Exatamente. E a necessidade da realidade reativa, para mim, né? Porque eu estudo trauma, estudo, enfim, infância, gestação, há tanto tempo, tudo isso, para mim é muito nítido que a gente aprendeu a funcionar, né? Então, quando tu é bebezinho e tu vê que se tu chorar, tua mãe te faz não sei o quê, se tu sorrir, né? Tu ganha tal coisa. Se tu ficar quietinho, depois tu ganha um colo. Então, tu vai aprendendo a ler os sinais do mundo externo para fazer as tuas escolhas de adaptação, né? E aí a mimetização, que era um processo que a gente tinha bastante força, né? De limpar a mimetização, onde está copiando, e que agora está vinculado, né? Foi descoberto, por trás dele tá a necessidade de realidade reativa. E aí, de novo, não é uma escolha, é uma reação. Então, ou a gente está presumindo e escolhendo, ou a gente está reagindo e escolhendo. Nenhum dos dois é escolha, de verdade. Nenhum dos dois é escolha. Exato. E é exatamente sobre isso que a gente quer conversar hoje, né? É sobre quando você acha que está escolhendo, mas na verdade você tá presumindo, você está reagindo. E aí, por isso, você não atualiza a sua escolha. E aí você fica mais Lou, mas Vivi, mas eu faço pergunta, mas eu faço puxão de energia, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. E a minha escolha não se atualiza. Uma das coisas que, assim, eu percebo muito claro é, tipo, verdade, você escolhe mesmo, né? Porque o escolhe não é só o dizer que escolhe. E, além disso, tipo assim, o quanto que você está dizendo que escolhe isso porque você acha que é isso que você tem que escolher, mas nem é isso que você realmente queria escolher. Presunção, de novo, né? O que eu acho que... Eu acho que a escolha é certa, eu acho que é o jeito certo, é aquilo que a gente criou na nossa cabeça que é uma verdade, né? Exatamente. E as duas, assim, até a gente conversou isso fora da live, assim, né? Eu tenho a sensação, assim, de que agora a gente tem algo mais conectado, congruente com a gente mesmo, assim. É quando eu consigo respirar, ao invés de reagir, né, ao estímulo. Tem pessoas que nos irritam só porque respiram, né? Tem pessoas... eu estava andando no centro hoje, as pessoas, umas lentas, outras atravessando, e já veio aquela... E eu, necessidade de realidade reativa. Ok, então tu já vai identificando, porque qual é a próxima ação? Seria uma escolha minha, de xingar a pessoa, de passar rápido, de ficar caraminholando, né? E aí eu, necessidade de realidade reativa. Então tu já vai para o modo mais verdadeiro. Isso, né, é a minha escolha realmente, responder para a pessoa, atropelar a pessoa, ou enfim. E eu tenho essa sensação, assim, quanto mais eu limpo, quanto mais eu estou observando que não é, né, assim, que é um gatilho, que é uma presunção, opa, calma, limpa, ok, qual é a escolha então, né? E aí eu sinto que a gente está mais perto da escolha de verdade. Quando a gente pergunta, né, o que é verdadeiro para você? Para mim, antes era um grande nada, assim, era uma tela branca. Agora
eu tô conseguindo acessar um pouco mais o que é verdade para mim. Porque tinha tanta presunção, tanta reação, né? Eu olhava para as coisas, eu não quero escolher isso. Ou então, tá todo mundo escolhendo isso, eu vou escolher outra coisa. Não é escolha. Isso não é escolha. Exatamente. E, cara, a gente tem o hábito de achar, eu vou trazer aqui do Axis, porque nós duas conhecemos muita gente do Axis, né? Naturalmente, como a gente trabalha com isso. E assim, a gente tem a mania de achar de porque uma pessoa faz Axis, que ela é 100% consciente, né? E não, eu não sou, a Vivi não é. Se brincar, nem Gary Douglas é 100% consciente o tempo todo, né? A gente tem os nossos momentos. E mesmo que aquela pessoa esteja consciente, ela pode estar consciente do que funciona para ela. E o que funciona para ela não necessariamente é o que funciona para você. Então, todas as vezes que a gente presume que o que a fulana fez deu certo para ela, então eu tenho que fazer para mim também, a gente muitas vezes está matando as nossas criações muito antes delas começarem. Porque já está com uma energia tão gigantesca, né? De pontos de vista diversos aí, que a gente não deixa que a nossa criatividade aflore para fazer aquilo que só a gente vai fazer daquele jeito. E isso a gente vê muito no Instagram, assim, né? No marketing do Instagram, tipo, todo mundo faz live, todo mundo faz post de carrossel, todo mundo, né? Tipo assim, o que funciona no Instagram é isso. Daí tu vai fazer e não é já que dizem que funciona. Peraí, o meu negócio requer isso? Eu requero isso é divertido, sabe? Tipo, tem N perguntas que a gente não faz porque compra que aquilo é a verdade. E aí, Exatamente. né? Quantas coisas a gente presume que existem, que funcionam, que são assim e que não fazem nenhum sentido para ti. E talvez para o coleguinha faça. Talvez o coleguinha fez sucesso, fez dinheiro, fez a realidade dele dessa maneira, mas não necessariamente. Praticamente para ninguém vai ser igual, né? Então, Exato. quanta presunção, quanta reação e quanta liberdade, né? Teve um áudio que o Den mandou pra gente que falava assim: a gente fica tentando calcular qual é o nosso estímulo para tentar descobrir qual vai ser o retorno da pessoa para agir do jeito certo para receber o estímulo. Só isso para elaborar essa frase, já tô assim, ó. Exato. E assim, às vezes, né, eu sei que eu tinha muito esse hábito de, tipo assim, eu tinha conversas na minha cabeça com a pessoa com quem eu queria conversar. Tipo, eu tentava controlar como a conversa ia acontecer. E eu ficava imaginando o cenário. Se a pessoa falar isso, eu vou falar aquilo. E se a pessoa falar aquilo outro, eu vou falar aquilo outro. Porque eu queria ter o controle de como aquela conversa ia acontecer e se como a pessoa, tentar adivinhar como a pessoa ia reagir ao que eu ia falar. Enfim, sabe? E tinha todo um negócio ali que às vezes a conversa nem acontecia. Porque tinha. Parece que eu tinha conversa tanto na minha cabeça que a conversa de verdade, assim, não acontecia, sabe? E recentemente, assim, né, um pouco antes já do fundamento global, mas principalmente agora, né, com o fundamento parece que caiu mais a ficha de tipo, pô, e por que que eu não tô fazendo pergunta, né, sobre isso? Tipo, sabe quando tem algumas áreas da sua vida que você faz pergunta, faz pergunta, faz pergunta, faz pergunta, faz pergunta, e tem umas coisas que você simplesmente vai direto pra conclusão? Eu tava muito assim com algumas coisas da minha vida, sabe? E foi muito incrível ver o quanto que quando eu escolhi diferente, tipo, o fundamento acabou segunda-feira. Eu já acessei um negócio, uma realidade, uma coisa completamente diferente também, sabe? Eu me peguei em momentos em que, tipo, aconteceu um
negócio e eu falei, caraca, se fosse eu de 4 dias atrás, eu ia ter tido uma reação completamente diferente. Ao invés de ir para reação, eu fui para tipo, quem estou sendo? Quem eu estou sendo aqui? Sabe? E o que eu posso criar aqui? Sabe? Então foi realmente assim, esse negócio de realidades reativas e realidades presuntivas. E tá todo mundo falando disso. Talvez vocês já estejam cansados de ouvir um monte de facilitador falando disso, mas é porque o negócio mudou o jogo. Que nem o evitar e defender, né? Quando Sim. saiu. E assim, eu tenho TDAH, né? Eu sou completamente obsessiva com as coisas. Chega um negócio novo, eu vejo que aquilo tem energia, que me pegou, eu fico assim, ó. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, faço looping, escuto dormindo, a louca do looping, do Podipoc, até esvaziar a energia da coisa, né? E agora eu tô obsessiva completamente com as necessidades de realidades reativas. Hoje eu tava falando com uma amiga, e daí eu trouxe uma pergunta para ela, assim, de repente pergunta se é o corpo da pessoa que tá desejando ser curado, né? Essa energia que tu tá pegando. Ela, mas eu não quero saber. Daí eu olhei assim, necessidade de realidade reativa, sabe? Tu começa a identificar. Esses dias eu tava com um negócio no braço, assim, meio melequento, sabe? Aí eu perguntei pra pessoa do meu lado, tipo, o que será isso aqui? E a pessoa, não sei. Como se eu estivesse acusando ela, sabe? Daí eu olhei, necessidade de realidade reativa. Tu começa a identificar, claro que eu não sou a chata de ficar falando para as pessoas, né? Tem que limpar. Mas eu identificar e ver essa reação que vem de dentro, assim, né? Eu tinha combinado uma coisa com a minha irmã num dia, no outro dia ela mandou um monte de mensagem e eu só li uma, que era assim, tu vai vir pra cá amanhã? Daí veio dentro de mim assim, a gente combinou ontem! Daí eu, necessidade de realidade reativa. Então tu vai identificando e tu, peraí, né? Toda emoção é uma necessidade de realidade reativa. Então, olha só, quanta presença a mais a gente está convidada a ter, e antes era um automático, né? E aí, quanta escolha fica disponível verdadeiramente agora. Porque se fosse antes, como tu falou, né? Eu teria reagido a minha irmã, então deixa. Tipo, tá fazendo pouco caso, deixa, sabe? Assim, não, peraí. Respira, limpa. Ok, o que tem aqui de verdade, né? Aí eu baixei as barreiras e fui ler as mensagens dela. Tinha todo um contexto, não sei o que, não sei o que, mas sabe o blup que veio? E eu, olha... A primeira coisa, né, que vem, né? É esse impulso de reagir, né? E eu, gente, olha que, né? A gente está se trabalhando há algum tempo. Mas eu fico muito feliz, assim, quando aparecem essas coisas que são casca grossa mesmo, né? E a sensação realmente de escolha verdadeira agora, sabe, Lô? Por isso também que a gente está criando essa live, o workshop do dia 20, né? Porque essa é a sensação que eu tenho. Agora, de verdade, a gente tem escolha. Sim. Exato. E tem um ponto que eu não sei se eu acho que eu não comentei isso ainda, mas o Gary e o Dan trouxeram uma coisa que eu falei, caraca, que foda. Eles falaram que os processos de realidade presuntiva e realidade reativa são os únicos que você pode fazer para o outro e funciona. Porque normalmente a gente não. Tipo, todos os processos que a gente faz é para limpar na gente, né? Só que o que eles trouxeram? Que quando a gente limpa realidades presuntivas e necessidade de realidades reativas nos outros, funciona também. E aí a gente cria uma realidade completamente para a gente e para o outro. Então, é uma ferramenta que, tipo, não é só para você. É tipo assim, você quer contribuir com a outra pessoa e não é porque você não precisa falar em voz alta com a pessoa. Tipo, percebeu ali uma realidade presuntiva da pessoa, uma necessidade de realidade reativa, vai limpando aqui, ó. E você vai estar contribuindo. No livro
livro dos implantes distratores, ele também fala isso, né? Quando a pessoa tá explodindo de raiva, aí tu fica, todos os implantes distratores, nananana, vai limpando assim mentalmente, né? Que aquela energia vai baixando. Fiquei contente com essa informação. Ó, a Sandra tá dizendo que teve umas realidades reativas hoje e tá dizendo, ô, Glória. Exato, e eu percebo isso como algo muito grandioso, né? Os primeiros momentos que eu acessei isso era assim, tipo, eu não entendo o que ele tá falando, é tipo, mas eu tinha a sensação de que tava me chacoalhando, sabe? E eu, ok, eu já sei, quando vem esse tipo de sensação dentro de mim, tem coisa. E aí eu fui, até que hoje para mim é tão nítido, né? Que nem eu falei assim, eu dei 3 exemplos aqui de pessoas que agiram assim, ou eu agi, que, cara, era isso que estava por trás. Inclusive dos implantes distratores agora, quando eu vejo, Sim. né? Inclusive da mimetização, e sei lá, que outras atualizações tem aí do fundamento. Exato. Mas isso aí é, assim, a imagem que eu tenho, né? Porque a minha cabeça TDAH funciona por imagem. A gente estava fazendo POD-POC e processos limpando a cortina. Agora a gente achou o cano que estava vazando atrás da parede. É bem isso. É bem isso. Cara, é sensacional porque quando eu comecei a usar os processos de realidade presuntiva e realidade reativa, foi uma coisa muito imediata, sabe? E na terça-feira eu tive uma reunião com a pessoa que ela falou assim, ela nem estava falando sobre isso, ela nem é do Axis, mas ela falou um negócio assim que ela falou assim, não mudou nada e ao mesmo tempo mudou tudo. Tipo assim, no externo não mudou 100% ainda, mas tipo aqui já mudou tudo, sabe? E é esse aqui que faz o externo mudar. E foi exatamente isso que eu percebi com esse negócio das realidades presuntivas e das realidades reativas, sabe? Tipo, foi muito instantâneo aqui e desse aqui instantâneo, o fora também tá acontecendo muito mais rápido, sabe? Coisas assim que, assim, projetos que eu tinha que estavam engavetados há um século e de repente, assim, a pessoa que, sabe, tipo assim, eu já tava, tem um projeto em particular que eu já tava pedindo para uma pessoa que contribuísse com ele há mais de um ano. E eu não encontrava essa pessoa. E aí eu rodei realidades presuntivas e reativas. No dia seguinte, eu conversei com uma pessoa e foi tipo assim, ó. E o projeto já tá rodando. A gente já começou. E tem um fucking ano que eu tava, tipo, travada nesse negócio, sabe? Então foi sensacional. Sensacional. Para mim, teve uma coisa que eu decidi ou escolhi lá em 2019, que até hoje eu falava, eu escolhi tal coisa, ou eu decidi tal coisa. E aí, quando eu verbalizei essa semana para uma pessoa, eu olhei assim. Era uma escolha ou era uma reação? Tipo assim. E eu, gente, eu nunca tinha pensado que não era uma escolha. Eu sempre bati meu pé dizendo, eu escolhi. E eu, pera, só um pouquinho, era uma escolha ou era uma reação? Então, essa chave, né, que a gente tem para trazer hoje na live, que a gente vai explorar mais no workshop do dia 20, é essa congruência na escolha. Sim. Quantas coisas você escolheu e atualizaram? E agora tem outras áreas que você escolhe de novo, mantém a escolha e não vai. Essa coisa que você escolheu e atualizou é verdade para você. É de verdade uma verdade. Tem a energia congruente com a sua verdade, com a sua alma, enfim, com o seu ser. Essa outra coisa que você fica batendo o pé, eu escolhi, não tá atualizando, não é uma verdade para você. Você escolheu a partir de uma pressuposição ou de uma reação. Exato.
E mesmo que até possa ser uma escolha verdadeira no sentido assim de que é algo que realmente vai contribuir para a tua vida, mas se tem por trás disso algo que é uma presunção, que é uma reação, né, uma necessidade de realidade reativa, vai travar. Então, tipo, por exemplo, às vezes tem uma coisa que você verdadeiramente escolhe, só que é uma escolha grandiosa que vai criar mais para tua vida, só que naquele momento você não está escolhendo pela escolha. Você está escolhendo porque você acha que tem que. E só isso já trava, né? E eu vou dar um exemplo aqui, gente, para quem, por exemplo, é facilitador, porque eu sei que tem muitos facilitadores que me acompanham. Eu tenho que fazer o fundamento, ou seja, qual for a classe, para poder renovar a minha licença. Cara, quando eu escuto isso, é tipo assim, Luiz, baixando todas as barreiras. Baixando todas as barreiras, todas as realidades presuntivas, todas as necessidades de realidades reativas. Porque na minha cabeça eu falo, gente, mas você não tem que fazer o fundamento, ou seja, qual for a classe, para renovar. Não é para isso que o tipo, não é tipo, o Gary quer que você pague agora 8 mil, né? Que o fundamento aumentou para 8 mil. Então, não é que o Gary quer que você pague 8 mil reais para você renovar a sua licença. É que ele quer que você se trabalhe, que você limpe mais um monte de coisa em você, que você aprenda ferramentas novas, que você expanda a sua consciência para que você seja o convite de outras pessoas escolherem isso também, né? E não só para facilitador, eu falo do facilitador, mas tipo geral, assim. Você é um praticante de barras que parou no tempo, nunca mais fez nada. Como seria você fazer um workshop? Como seria você fazer uma outra classe, né? Principalmente se você atende, né, com essas ferramentas, porque como é que você vai ser a energia disso se você não está disposta a receber disso? E o fundamento, e qualquer classe, qualquer workshop que a gente faz, né? Qualquer live que a gente escuta, assim, é um processo de mais consciência. E é esse o objetivo, Access Consciousness, né? Acessar a consciência, esse é o objetivo. Então, eu acho que ser esse representante de Access, né? Frente às pessoas que estão chegando, né? Que são praticantes, e tá congruente com a energia do que está sendo feito no mundo de Access, tipo assim, é uma realidade presuntiva minha, talvez, é tipo, é óbvio, sabe? Isso, Tipo assim, assim. eu vou falar uma coisa que é uma coisa que normalmente eu não falo em live, mas veio a energia, então eu vou trazer. Que é o seguinte, o Gary falou uma coisa que ele falou assim, como seria você estar disposto a receber, olha só, gente, olha, quando eu ouvi ele falar isso, me veio tanta realidade presuntiva, tanta necessidade de realidade reativa que eu travei. Eu tive que escutar umas 3, 4 vezes para entender o que ele quis dizer. Que ele falou assim: como seria você escolher que um monte de idiota queira te pagar? E eu falei, como assim? Aí ele falou, se você está escolhendo, se você só escolhe pessoas que estão atrás de consciência, você não vai ter cliente nenhum. E aí eu ficava tipo, mas eu quero as pessoas conscientes, né? E aí depois eu parei para pensar, eu falei, cara, realmente, como que eu posso ser o convite para os idiotas chegarem para que eu seja o convite para eles acessarem a consciência, sabe? Tipo, quem disse que a pessoa já tem que estar querendo consciência para poder participar de uma classe minha e se eu for o convite para que ela escolha isso, sabe? Então, todas as realidades presuntivas e reativas, né, ligadas a isso. Vamos. Eu falo isso há alguns anos já, assim, né? Quem realmente está escolhendo consciência está fazendo classe lá com o Gary, com o Dan, com a Simone e outras pessoas de outras técnicas, né? Quem realmente está escolhendo. A gente aqui que, tipo, tá na frente de, né?
na vitrine do mundo, a gente vai pegar as pessoas que não conhecem, elas não sabem ainda que as barras são uma ferramenta para limpar a crença de uma maneira que tu não precisa acessar trauma e drama. Não precisa reviver uma dor. Tu simplesmente deita, relaxa, o teu corpo é tão inteligente que ele solta o que ele precisa. Né? Essas pessoas não sabem que existe uma ferramenta, elas ainda acham que precisam sofrer, que precisam chorar de novo a drama lá do que aconteceu há 6 gerações atrás. E não como uma crítica, mas realmente como um convite para algo mais fácil e diferente, né? Então, é sobre isso, né? A gente está na frente aqui. Quem está escolhendo que nem a gente, está lá fazendo classe com eles, tipo assim, né? E também, assim, não é que tipo assim, não vai ter ninguém na tua classe que tá escolhendo consciência ou que vem pra tua sessão que tá escolhendo. Tem muita gente que tá escolhendo, mas Sim. não é todo mundo. Esse é o ponto, né? Não é todo mundo que vem pra tua classe que tá escolhendo consciência. E às vezes, cara, teve um episódio no último dia de Fundamento Global que o Gary levantou da cadeira e deixou a mulher falando sozinha. Porque ele, tipo, ele tava falando com ela e entrava por um ouvido e saía pelo outro. E ele falou, então, quando você terminar, eu volto. E aí o Dan falou, ah, tá bom, eu vou ficar aqui. E aí o Dan ficou calado, esperando ela terminar de falar, e o Gary saiu. Sabe? Porque ele falou, tipo, velho, não vou. Então, e é uma classe, tipo, uma classe avançada de Access, né? Então, assim, tem gente que escolhe, tem gente que não escolhe em todos os níveis, né? Mas se a gente só estiver disposto a receber de quem escolhe a consciência e não tiver disposto a escolher de quem simplesmente está disposto a dar dinheiro com a gente... E que é uma presunção, né? O que a gente acha que vai atingir se a gente só tiver pessoas conscientes na classe, né? Não faz sentido, tipo assim. E, tipo assim, né? Voltando àquele negócio que eu falei no começo de, tipo, criar um mundo mais grandioso, um mundo mais consciente, a gente tem que perceber que a grande maioria das pessoas não está consciente. Então, para a gente criar um mundo mais consciente, a gente tem que pegar essa galera que está na inconsciência e trazer para a consciência. Não é, tipo, pregar para quem já está na... Sabe? É tipo assim... sei lá, vamos pegar um padre, um pastor, sei lá, ele quer crescer a paróquia dele. Ele não tem que pregar para quem já está lá. Vai pregar para quem já está lá e ele principalmente tem que convidar pessoas que ainda não estão lá, né? O próprio Chris Hughes, né, que é um facilitador que eu amo, ele fala justamente isso, né, que o Access cresceu num ponto que tem muita gente pregando só para Access, né, vendendo só para Access, só para quem já faz Access, só para quem... E uma das coisas... E eu percebi que em alguns lugares, não em tudo, mas no meu negócio, em algumas partes, eu estava fazendo uma coisa só para quem já é de Access, sabe? É quando a gente começa a falar Access, né? Não fala mais português. É Access agora. Exato. E eu percebi isso num treinamento que eu fiz para uma empresa. E aí, eu falando com as meninas, e eu percebi que elas estavam tipo, que porra é isso que ela tá falando? Aí eu parei e falei, gente, peraí, calma. Eu tô falando Access. Deixa eu traduzir isso para vocês. E aí, eu comecei a falar, né, tipo, na linguagem que elas poderiam acessar, né? Então, é uma realidade presuntiva também, né? A gente achar que só a galera que já conhece que vai vir pra gente, ou mesmo que, tipo assim, todo mundo já sabe o que a gente sabe. Exato. Já acessou o que a gente já acessou, sabe? Tem umas coisas... Tipo, eu tô no Access há 3 anos e já fiz, sei lá, quantas classes. Já perdi as contas de quantas classes de Access eu já fiz. Então, eu sei um monte de coisa e um monte de ferramenta, e aí eu acho que todo mundo sabe aquilo. E às vezes eu falo com a pessoa fala, nossa, eu nunca ouvi falar disso. Eu fico tipo, não. Sabe? Então, estar em permissão também, né? Do outro. Completamente. E tudo presuntiva e reativa, né? Porque tu tá falando Access, ninguém tá entendendo. Aí tu, ninguém tá escolhendo, não vou mais falar. Verdade que é isso? E se tu tiver presente, se tu limpar a presunção, se tu limpar a reação, o que que tá ali presente? O que que tá disponível? Foi o que tu fez, né, com essas meninas. Não, peraí. Tô falando algo que elas não podem receber. Deixa eu translate aqui, né?
E esse ponto da escolha verdadeira, da escolha congruente, do estar presente com a escolha, realmente na pergunta, sabe? Isso está sendo, assim, é como se eu estivesse vendo isso a primeira vez. Uhum. Parece que eu tô na minha primeira classe de Access. É bem isso. É sobre isso. E é um entusiasmo, né, Vivi? De tipo, uau! Que Essa coisa, brinquedo novo! exato, essa coisa que eu estava falando antes, né? A gente fica tentando medir como vai ser a reação do outro para determinar qual vai ser o estímulo que a gente vai dar para garantir que a resposta dele seja aquilo que a gente quer. Olha quanta energia a gente está gastando nisso, né? Quando a gente começa a limpar, 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 limpar e ficar presente realmente, tem silêncio, né? Tem presença. Essa conversa toda anterior na cabeça não acontece. E aí tu tá realmente mais presente. Então, como eu falei, assim, pra mim, ali a gente tinha um vazamento atrás da parede, ele jorrando água e a gente tava limpando a cortina, sabe? Agora a gente encontrou o vazamento. Então, eu percebo que tem muita coisa vindo depois disso, individualmente, mas coletivamente também, né? E esse é o convite, assim, quando a gente pergunta, né, o que você veio ser no mundo? Como a vida que você verdadeiramente gostaria. E tem gente que já acessou isso sem limpar as presunções e reações. Tem várias pessoas que a gente vê vivendo uma vida congruente. Mas para você que está escolhendo, que sabe que cria sua realidade e que não está conseguindo, está patinando ali na escolha, dia 20 a gente vai ter um workshop, 2 horas de encontro com a gente para realmente acessar isso e receber, né, as ferramentas para estar presente, ficar limpando a cada momento e escolher de verdade. Parece que agora um escolhe a verdade verdadeira, sabe? Então, Exato. essa é a chave que a gente queria entregar nessa live, assim, né? De que a escolha que é verdadeira, que não tem presunção, que não tem reação, ela atualiza sim. Uhum. E a que tem presunção e reação, tu vai ficar ali um tempo patinando, não vai atualizar, porque ela não tem verdade, ela não tem força. Tua alma, né? Teu ser não tá inteiro ali naquilo. Tá aqui o ser tentando coisar não atualiza, não é fluido. Exato. Exato, porque aí junta realidades presuntivas, realidades reativas, implantes distratores. E se vocês não sabem do que a gente está falando, também não interessa, porque vocês vão saber no workshop. Né? Tipo, Luiz, eu não sei o que P é implante distrator. Eu ainda não entendi. Vocês estão 40 minutos falando desse negócio de realidade reativa e presuntiva, eu ainda não entendi o que é. Não tem problema. O nosso convite é o seguinte: se tem qualquer coisa na tua vida que você sabe que você, né, gostaria de ter aquilo, mas por algum motivo não tá rolando, tá travado, nesse workshop do dia 20 a gente vai olhar para isso e a gente vai trabalhar isso e a gente vai limpar isso para que você consiga atualizar com muito mais facilidade as suas escolhas, as suas verdadeiras escolhas. 2 horas de workshop com nós duas, que somos CFMW e SOP. A gente vai fazer um tasterzinho de SOP no final, né? Vamos fazer. Tem que ter, A gente sempre. nem gosta. E 2 horas com nós duas, que somos CFMW, somos SOP, R$ 57. E a gente vai dar, né, entregar ferramentas para você usar, que nem eu falei, né? Minha irmã falou um negócio e me ativou toda. Eu, pera, limpa, 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 limpa. Ah, ok, agora eu tenho condições de estar presente com essa conversa. Né? Tô andando na rua, a pessoa se atravessa, vem aquele bicho dentro, assim, tipo, ah, pera, limpa, 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 presença, escolha. Sabe? Esse kit de ferramentas, digamos assim, a gente vai entregar para vocês, além de, claro, né, as facilitações que vão acontecer e a gravação, obviamente. Exato. Então, assim, é bem isso que a Vivi falou, né? De você ter ferramentas para você usar ali. Sabe o kit de emergência? Para mim, foi bem isso, assim. Foi o kit de emergência. Tipo, aconteceu, opa, peraí, eu tenho isso aqui, eu tenho isso para limpar, eu tenho isso aqui para, né?
E é tão legal isso, porque quando a gente percebe que pode ser fácil assim, né? A coisa flui de uma outra maneira, né? É que nem, sabe, tipo, nos florais de bar, eu também trabalho com florais de bar, inclusive o Gary acrescentou, né, agora no Axis, né, esse negócio de ele recomendar os florais, né, o Rescue Remedy. E o Rescue Remedy é um composto floral que é tipo assim, né? Seria o remédio de resgate, que é aquele negócio que a gente usa na emergência, digamos assim, putz, tive uma pancada emocional aqui, tive um negócio, eu vou usar o Rescue, né? E para mim, essas ferramentas que a gente vai trazer nesse workshop é tipo isso. Entrei num. Peraí, calma, tem essa ferramenta aqui para eu usar, né? E isso, consequentemente, vai facilitar na hora de você atualizar suas escolhas com muito mais facilidade. Mesmo que inicialmente parece que não existe necessidade de realidade reativa no teu universo, se tu começar a prestar atenção aos gatilhos emocionais que vêm automáticos, opa, isso é uma necessidade de realidade reativa. A realidade reativa existe, mas existe uma crença por trás de que ela é necessária. Exato. E ela não é necessária. Tu pode estar realmente presente, consciente na pergunta a cada momento. Então, tá presente, perceber que se ativou, ter a ferramenta para limpar e volta para a situação, ok, então agora eu tenho condições de estar presente, fazer uma pergunta e principalmente a escolha. A gente bate tanto na coisa da escolha, né? Na coisa da escolha, mas a gente está escolhendo a partir de lugares que não são a nossa verdade. São ação e são presunção. Então, esse é o nosso convite para o dia 20, às 19h30, Lô? Eu acho 20 horas. Foi isso que a gente colocou, não foi? 19h30? Acho que foi. No link vai ter lá. No link de inscrição vai ter o horário certinho, mas é no dia 20, agora de março. Eu e Vivi estaremos juntas. Vai ter o workshop, vai ter taster de sinfonia no final. Vocês vão ter acesso à gravação. E o que mais é possível, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar a gente também para perguntar. E a gente, para pedir também no link de inscrição, a gente vai colocar no link da bio do Instagram. Mas, de todo modo, vocês podem sempre chamar a gente, tirar as dúvidas e perguntar. Exatamente. Gratidão por quem participou. E bora explorar, né? Eu gosto muito de aproveitar essas ondas, esses picos, né? Tá todo mundo limpando isso agora. Vamos aproveitar e ir no flow da coisa, sabe? Porque depois que tiver limpo eu desfruto. Tá, e como seria o seu catalisador? O que tu sabe, o que tu tem para contribuir para mais pessoas, né? Cada ponto de criação, 350 mil pessoas. Então, o que você pode contribuir também para a libertação dessa realidade. Exatamente. E o convite. Pode terminar. E o convite realmente para que mais pessoas escolham, né? A escolha verdadeira. Quantas pessoas mais desejam a paz, né? Desejam pessoas mais amorosas, desejam, sei lá, situação com a fome, enfim, coisas grandes assim, né? E se essas pessoas tiverem a lembrança de que elas podem escolher, sabe? Exato. Hoje a gente não sabe que pode escolher, a gente só está reagindo ou definindo. Exato. E enquanto você estava falando isso, né, falando dessa questão da fome e tudo mais, eu pensei o quanto que, né, a gente já escuta isso, tudo aquilo, desde sempre, desde que eu entrei no Access, tudo aquilo que você resiste, que você reage, você mantém em existência. Só que agora a gente tem uma ferramenta extremamente fácil, extremamente prática para limpar isso, né? Mário Guilherme falou que já tá me seguindo. Eu vi que tu falou antes que tava parado no tempo no Axis. Então vem, porque a gente tá aqui, ó, no 220, as duas limpando freneticamente. A gente já te atualiza e, ó, já surfa junto com todo mundo que tá limpando e acessando. E, sério, é liberdade. É uma paz na nossa cabeça, é uma clareza, né? Se tem áreas na tua vida que não são claras para ti, que tu não tá conseguindo nem saber o que tu quer, é agora. Bora lá. Para todos vocês que estão nesse espaço de tipo, e agora não tá fluindo, venham com a gente dia 20, que vai ser
Sensacional. E é isso. Gratidão. Quem chegou atrasado vai assistir a gravação, porque a gente falou muita coisa legal. E a gente se vê dia 20. Gratidão, Vivi. Gratidão a todo mundo que assistiu. Todo mundo que ainda vai assistir no futuro. Beijos. Até dia 20. Dia 20.